E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Tô numa bateria de vídeos aqui, hoje eu tô mais sensível e eu tinha feito um vídeo anterior, mas eu excluí porque não estava legal e eu não consigo fazer uma coisa se eu não estiver realmente conectado com o sentimento muito verdadeiro. E eu excluí porque eu me senti constrangido e eu não tenho propriedade para falar como experiência vivida, mas eu posso falar, assim como eu consegui falar nos 2 vídeos anteriores, sobre algo que eu consegui traduzir e sentir, e aí sim, vivido por mim, que seria o caso aqui desse vídeo que a gente vai conversar um pouquinho, a mulher na recuperação do álcool e da droga. Então vamos lá. Se você chegou agora, está assistindo só esse vídeo, eu te convido para assistir os vídeos anteriores. Em um deles eu falo sobre a estética, a beleza, a questão da imagem, e no outro eu falo sobre as diversidades. E é legal, são vídeos separados, são assuntos diferentes. Um com mais propósito na questão da recuperação, e o outro um pouco mais filosófico na questão da maturidade e da contemplação pelo caminho da abstinência. Mas eles têm uma mesma coisa que inclusive tem a ver com esse vídeo de agora, que é o respeito, que é mais do que o respeito. É a identificação, é a comunicação na questão do amor, na questão da existência, da vida do indivíduo, além da pessoa, tá? Então guarda isso para você poder entender os vídeos, porque essa é a premissa, esse é o princípio dessa conversa que a gente está tendo. Esses vídeos eles não são continuados, mas eles têm ligação, cada um tem o seu assunto separado, mas é importante saber caso você esteja assistindo aí de uma certa forma continuado. Pois bem, a mulher na recuperação, e eu vou falar sobre a minha experiência dos grupos de 12 passos das Irmandades Anônimas. Então é uma comunidade onde, por vezes, nós temos uma presença muito maior de homens do que de mulheres. E eu já vivi isso junto com uma recuperação com companheiras, com amigas que eu fiz, e elas encontravam muitas vezes dificuldade de expressar os seus sentimentos ou de sentir aquele nível de pertencimento, de segurança mesmo, de expor algum assunto mais íntimo, porque em alguns momentos ela era a única pessoa, mulher do sexo feminino, vamos colocar assim, na sala. Ou não tinha amigas, companheiras para poder dividir as suas experiências, né, nesse caminho de abstinência, nessa jornada da dependência química, nesse aspecto da recuperação e do tratamento. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui talvez ela seja um pouco híbrida, talvez ela seja um pouco misturada, mas ela é principalmente para uma pessoa que está vivendo ali nessa comunidade, nessas salas, falando então propriamente com os homens, sem entrar no aspecto das diversidades, sem entrar em nenhum conflito que não seja unicamente nessa simplicidade comum de ser homem ou mulher, pela questão de nós, homens, nos colocando dessa forma, podemos nos permitir um nível de entendimento, de cuidado, de carinho, não em relação a diferenças e também não em relação à igualdade, mas unicamente de empatia e cumplicidade ao fato de, em algumas reuniões, em algumas comunidades, não numa totalidade, mas na porcentagem natural das exposições ou dos níveis que chegam para o processo de recuperação e tratamento, onde, na grande maioria, estaria tudo composto por homem, com uma presença de uma mulher ou algumas, e que às vezes essa pessoa precisa se sentir parte, precisa sentir confiança, precisa sentir aquele amor
desprendido destas questões de homem ou mulher e novamente ao propósito da recuperação, da vida abstêmia, da liberdade do álcool e da droga, para que então essa pessoa consiga também não somente ser ajudada, como nos ajudar. E eu estou falando agora da minha experiência porque eu aprendi muita coisa nisso que fez muito bem para mim. Aumentou o meu amor, o meu cuidado em questão à recuperação da mulher. Novamente, não colocando indiferenças, mas única e exclusivamente a esse cuidado de muitas vezes não terem companheiras, não terem pessoas do sexo feminino para que haja esse nível de identificação. E por sorte da educação que eu tive, do amor, do respeito, eu consegui ter níveis de intimidade com amigas, com companheiras em recuperação, onde trocamos força, choramos por tristeza, por felicidade, e houve ali uma cumplicidade, houve ali um respeito com um único propósito, que é encontrar uma nova maneira de viver, uma maneira sem o uso de álcool e drogas, estar abstêmio, estar limpo, e isso é de suma importância. Então, assim, essa mensagem, ela pode ser híbrida para caso você seja uma mulher e esteja assistindo esse vídeo e esteja passando por isso, também se permitir nessa possível dificuldade, se a gente entender dessa forma, e tentar encontrar de repente um grupo, uma comunidade onde tenham mais mulheres, se permitir um nível de amizade, acreditar na companheira, e também às vezes compartilhar isso no grupo, na sala, nas reuniões e dizer, como eu já escutei, eu tenho dificuldade colocando, né, uma pessoa que expressou seu sentimento e começou a abrir a mente de todos que estavam ali na dificuldade de expressar o seu sentimento, nas questões maternas, nas questões íntimas, sexuais, até mesmo uma coisa que passou despercebido por muito tempo até que eu aprendi. Não somente a mulher tem a dificuldade da recuperação, o tratamento, a questão da abstinência em relação ao que é droga, assim como todas as oscilações que podem acontecer independente do tempo, existe a questão hormonal, os processos, né, os tempos de menstruação, eles em algumas mulheres têm um impacto muito forte, muito presente e que levam a níveis psicológicos, emotivos muito maiores. Então, uma sensibilidade, é um cuidado na recuperação que muitas vezes, colocando assim na ingenuidade do homem, me colocando como referência, eu não sabia até aprender. Então aumenta o cuidado, começa o cuidado ali naquela pequena comunidade, esse cuidado ele vai ampliando. Eu posso ampliar esse cuidado para minha esposa, para minha irmã, para minha amiga, para minha mãe, até para uma estranha que eu não conheço e possa ter ali uma cumplicidade no momento e entender a mim mesmo, que muitas vezes eu posso estar mais alterado por causa disso e muitas vezes nenhum nem o outro tem motivo por qualquer coisa desse tipo. E a sensibilidade na recuperação está nisso, porque qualquer coisa que fuja um pouco e entre no âmbito pessoal, ela pode ser tanto negativa quanto positiva, e a gente pode fazer isso ser positivo. Então essa mensagem eu quis deixar aqui porque é um assunto que também muitas vezes passa despercebido e é um assunto que exige muita atenção. Eu não estou falando ele com propriedade, porque eu não sou mulher, eu não sei como é viver isso, mas eu posso ser aqui uma pessoa que tem esse tipo de cuidado e busca melhorar nisso, para poder viver o único propósito, a única intenção, que é uma vida saudável, plena, sem o uso de álcool e drogas. Tá bom? Mas a gente segue falando, se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, uma sugestão, fica à vontade. Valeu!